Esses dias em terapia, eu me dei conta que as coisas mais legais, mais importantes que eu criei na minha vida, que eu botei no mundo e que eu me orgulho e vivo delas, nasceram de uma crise braba. Eu tava ali no fundinho do poço, sabe o fundinho, mergulhada num caos, sem absolutamente nenhuma esperança, sem nada. E de repente saí dali com alguma coisa que virou tudo. Oi, eu sou a Júlia e esse é o meu lugar de falha, que também pode ser o seu. Seja muito bem-vinda. Será que isso já aconteceu com vocês? Eu fico pensando, se é só comigo. Aliás, comigo aconteceu mais de uma vez e eu tenho provas e trarei nessa nossa conversa. Eu percebi que realmente é um padrão mesmo, meu, que eu opero desse jeito. Os meus maiores movimentos, eles sempre nascem exatamente daí, do meio do olho do furacão. Agora é importante a gente lembrar que você não precisa necessariamente sair do caos com uma ideia genial. Não é sobre isso. Eu não vim trazer mais esse job pra vocês, porque sobreviver já é um ato criativo, então a proposta aqui nossa é fazer exatamente o oposto, é tirar jobs que a gente acumula nas costas. Mas na minha vida o caos sempre foi o começo de alguma coisa, o recomeço. Por isso que eu também acho que eu fico meio confortável no meio da crise. A água fria não vai ficar mais quente se você pular depois. Então eu nunca fugi. Eu sempre enfrentei mesmo a crise, apesar de ter conhecer muita gente mesmo que acaba fugindo. O meu marido é meio assim, meu irmão é assim, meu pai é assim, louco como todas as figuras masculinas que me cercam, se eu parar pra pensar, meio são assim. Não sei se é um problema só aqui de casa ou se no modo geral os homens acabam tendo esse perfil, né? Eles saem pra tomar uma cerveja pra não falar no assunto, não pensar no assunto e ver se esquece. Fogem da terapia, eles são maravilhosos em fingir que não é com eles, mas eu acho que a gente precisa se permitir sentir tudo, inclusive pra gente aprender a regular as emoções, a lidar com elas e até poder usá-las como matéria-prima, que é o que eu tô falando, assim, pra amadurecer, pra evoluir e, por que não, pra criar, pra sair da nossa zona de conforto, pra movimentar a nossa vida, pra mudar alguma coisa que tá precisando mudar e você nem sabia, você nem tinha prestado atenção que aquilo você precisa mexer naquilo ali. Então eu acho que eu tenho meio essa relação com o caos mesmo. Ele me obriga a me movimentar, ele me obriga a me tirar a vida do lugar, mesmo que às vezes seja pra mudar um sofá de posição, sabe assim? Mas já tem um movimento ali. Eu acho que é sobre isso, é sobre a gente estar sempre movimentando, nunca paralisar. Vou dar alguns exemplos pra vocês, mas só uma coisa que eu acho importante falar, que me ajuda muito no processo, que só a maturidade, bater muita cabeça me trouxe, que é confiar. Confiar na orquestra divina, sabe? Eu confio tanto que as coisas, elas acontecem exatamente como elas têm que acontecer, que eu não fico questionando muito o que dá errado, sabe? O que não sai como eu planejei, como eu gostaria. Eu já entendi, levou tempo, mas eu entendi, mas que a vida vai estar sempre me redirecionando ali, porque eu preciso viver pra chegar aonde eu quero. Mesmo que na hora pareça que eu tô num lugar que eu jamais na vida desejei estar. Então isso me faz questionar menos e aceitar mais, sem querer romantizar. Mas já romantizando, vou dar o exemplo da Oprah, que ela foi demitida do primeiro emprego, não sei se vocês já ouviram essa história, ela foi demitida do primeiro emprego dela porque ela era inadequada, imagina, gente, a Oprah, inadequada pra televisão. Imagina se ela acreditasse na pessoa que falou esse absurdo pra ela. Ou a Gisele Bündchen, que já contou quantos nãos, anos e anos levando não, porque ela era muito alta, muito baixa, muito magra, falando que ela jamais seria modelo e ela apenas virou a melhor do mundo. Se tudo isso que ela ouviu, se ela tivesse acreditado nisso e paralisado, eu acho que é meio isso. Eu acho muito que na nossa vida, a nossa história, ela é do jeito que tem que ser. E daí acreditar nisso, mesmo sem nenhuma comprovação científica, eu escolho acreditar nisso. Faz o meu processo ser muito mais fácil, muito menos doloroso. Tem um outro exemplo muito perto de mim, de uma grande amiga minha que passou num processo seletivo que ela desejou muito pra uma vaga de emprego na Austrália, que era o sonho da vida dela, ela se preparou muito pra isso, ela se demitiu do emprego dela aqui, né, no Brasil. Um mês antes, tipo, ela já com tudo pronto, visto, já tinha visto onde ela ia morar e tudo mais, ela recebe uma notificação que tinham cancelado a vaga e ela tinha sido substituída. Juro, a vida daquela minha amiga parou. Tipo, ela ficou uma semana de cama, o que eu vou fazer? Eu me demiti, tipo, agora pra onde eu vou? Enfim, recalculou todas as rotas e dá um trabalho danado,
né, a gente recalcular a rota quando alguém tira um sonho nosso da nossa mão, principalmente quando ele estava tão perto de acontecer. E 6 meses depois, essa minha amiga perdeu a mãe dela num acidente de carro. E ela só agradecia a Deus, né, no meio de tanta dor, por ela não ter ido, por ela ter passado os últimos 6 meses colada na mãe dela, muito, até porque ela tava no meio da crise, é um colo que a gente acaba, eu não sei, né, cada um tem o seu, mas eu tô falando aqui por mim, eu acabo procurando muito, até quase 40 anos na cara, vira e mexe, eu tô batendo na porta dos meus pais, só pra chorar, só pra eles me assistirem chorando. E ela tinha muito essa relação e depois eu lembro muito, me marcou muito dela olhando pra mim, assim, profundamente no velório e falando, não era pra eu ter ido, eu vivi 6 meses no colo dela, com ela, jantando com ela todos os dias, graças a Deus que eu não fui. Então eu acho que é meio isso, a vida ela sempre acaba explicando pra gente depois, se a gente prestar atenção, a vida explica. Por que que ela fechou aquela porta ali e você vai entender que provavelmente o que tinha dentro daquela sala, se você tivesse aberto a porta, não era pra você. Que o que era pra você era o que tava exatamente aonde a vida te permitiu ficar. É a história do ela te redireciona. Vamos pensar, tô sendo dá tudo errado, pensa, estão me redirecionando. Vou aceitar aqui e vou seguir o fluxo. Estão me redirecionando. Tá na merda? Estão me redirecionando. Eu acho que é esse o mantra. Eu duvido que isso nunca tenha acontecido com vocês. Vocês olharem pra trás, não tem nenhuma situação que na hora você ficou mal, que não rolou e depois você falou, nossa, era pra ter sido desse jeito aqui que aconteceu, na verdade. Inclusive, eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais a gente tira de letra isso, porque a gente passa por mais situações como essa e a gente começa a confiar mais e questionar menos. Quando era mais nova, eu sofria muito, mas eu me vitimizava muito. Às vezes eu passava tempos e tempos na dor. Quantas crônicas eu escrevi pra você? Mergulhada, entregue, né? Até me deixei paralisar muitas vezes, né? Mais nova. E nem tudo que parece caos é caos, tá, gente? Vamos lembrar que às vezes pode ser só uma TPM ou uma segunda-feira. Então vou dar os exemplos aqui, vou falar das minhas crises que me renderam grandes transformações na vida pra vocês, que afinal de contas eu tô aqui pra isso, né? Então, a primeira que eu lembro, né, que eu precisei me redirecionar completamente foi a minha mudança de carreira. Terminei minha última novela na Globo, eu não tinha contrato, eu não tinha grana nenhuma, assim, grana contada e cheia de sonhos, assim. E foi horrível aceitar que eu ia precisar ir atrás de outras coisas. Que eu precisava pagar conta e que não dava pra eu ficar esperando me chamarem. Davam intervalos longuíssimos entre uma novela e outra. E essa foi a crise da minha vida por muito tempo. Eu fazia teatro não pagava minhas contas, mas pelo menos me dava energia vital. A TV não tinha oportunidade, era uma a cada 1 ano e meio, 2 anos. E o dinheiro ia acabando, e eu ficava na merda. Vamos combinar que a gente vai falar palavrão aqui nesse espaço? Era tanto sofrimento, eu com os meus 20 anos ali, e olha que louco, na época, eu nem sabia que a profissão que eu teria ainda nem existia. E eu ficava... a vida ia me dando sinais e eu ficava insistindo e questionando e me vitimizando e mergulhada ali naquele momento, porque eu achava que as coisas tinham que acontecer exatamente do jeito que eu sonhava. Demorei pra aceitar ali, sabe? E aí depois, quando eu começo a trabalhar com a internet, sem opção, que nunca foi um desejo, a palavra influenciadora nem existia. Então já tava escrito ali que eu ia ter um caminho certo, que eu ia ter uma profissão que eu ainda nem sabia nomear na época, mas eu não tinha nem maturidade emocional pra confiar e ir seguindo os sinais que a vida dá. Porque a gente tem que ficar esperto nos sinais que a vida dá e parar de ficar batendo cabeça achando que a gente sabe todas as respostas, porque tem um monte de coisa acontecendo aqui em cima da gente que a gente não faz a menor ideia. Mas que bom que a gente realmente aprende e a gente vai criando ferramentas ao longo da vida. Eu tô cansada de saber que do chão a gente não passa, depois de algumas vezes achar que não sobreviveria. E a gente vai superando e nessas situações saindo melhor muitas vezes, né? Aprendendo com elas. E é um pouco isso que eu falei, de se obrigar a movimentar a vida. E o movimento, ele é muito importante. Esse primeiro ali lá, quando eu trabalhava ainda como atriz, sonhava em ser atriz, e daí eu redirecionei completamente a minha vida de uma dor pra lançar um site, botar ele no mundo, começar a trabalhar com internet. E aí um outro exemplo, já mais madura, né? Já com 35 anos, quando eu tive a minha primeira filha. Por mais que eu tivesse lido muito sobre a maternidade, na hora que o filho chega,
falar de mim, fui atravessada por muitos sentimentos e sensações que eu não sabia lidar. Eu não sabia se eles passariam. Meu puerpério foi um mergulho nas profundezas mais obscuras, mas também maravilhosas, mas muita coisa obscura da minha alma mesmo, e eu precisava de ajuda. E aí, no meio despedaçada, no meio do caos, a Tayla Ayala, que é minha dupla no 1001 e que tava no puerpério junto comigo, eu liguei pra ela e falei, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. A gente se tem, você tá todos os dias aí no FaceTime juntando os meus caquinhos, e quem não tem pra quem ligar, a gente precisa abrir um puérperas anônimas, eu preciso de ajuda pra sair daqui, e muitas outras mulheres também precisam, e daí nasceu o nosso podcast de maternidade. Um pouco depois, sei lá, minha filha com uns 2 anos, eu casada há 5, tive uma crise no relacionamento, que eu até falei disso no meu Instagram, que foi muito braba. Eu achei muito que eu ia separar. O meu marido tava realizando um sonho da vida dele, abrindo um restaurante, muito ausente, e eu tava rodando todos os pratinhos sozinha em casa, tipo assim, eu mal via ele, saía 9 da manhã, voltava 1 da manhã, realizando o sonho, e eu tava em casa sendo mãe 90% do tempo, ainda entendendo quem eu era, e a gente se desconectou, e aí foi horrível, e um dia em terapia, eu gastava muito tempo da minha terapia falando dele, reclamando dele, de o que eu queria que ele fizesse, como eu queria que ele se portasse, o que ele não tinha feito, em que momentos ele não tinha aparecido. E aí a minha terapeuta um dia me falou um negócio que eu nunca esqueci, que ela falou, sabe por que você tá tão rancorosa? Porque você tá assistindo o seu marido saindo de casa pra realizar sonho todos os dias. E você tá aí vivendo no conforto da mesmice, do que dá certo, do que paga suas contas, de um trabalho que, né, sempre foi bem, mas sem grandes riscos, sem novos sonhos. E aquilo foi um tipo... na minha cabeça, eu falei, caraca, é verdade. E eu sou cheia de sonhos na gaveta. Eu tenho um monte, gente. Eu tô querendo agora que eu tô na energia de um sonho por ano. Mas naquele momento eu falei, cara, é isso. E eu tinha um projeto de um festival, que é o festivalzinho hoje, né, que a gente já fez 2 edições em São Paulo, 2024 e 2025, né, aconteceu agora em julho, aqui em São Paulo, foi um sucesso absoluto. E assim, quando eu tirei do papel, chamei os meus sócios e falei, vamos fazer. Eu tava no meio dessa crise achando que meu casamento não iria resistir, e aquilo me transformou profundamente, consequentemente, inevitavelmente transformou meu casamento, porque daí eu me alimentei de mim mesma, dos meus sonhos. A gente vai falar muito disso aqui também, porque é um tema que muito me interessa. E nasceu o festival, que hoje é um projeto que eu espero que um dia minha filha assuma, se assim ela desejar, sabe? Que eu vou tocar pra vida inteira, e hoje é uma das minhas empresas. O festivalzinho tem 3 anos, né? Se a gente for contar desde o primeiro ano de produção, e depois desta crise ainda teve uma outra crise, que foi no começo desse ano. Tô falando as maiores, que também me renderam os meus maiores resultados, vou chamar assim, as coisas mais legais que eu criei no meio da bagunça. Então, no começo desse ano, vivi uma outra crise muito profunda. Eu tive o diagnóstico de um câncer no meu irmão, com meu pai recém-operado do coração. Meu pai já tinha tirado um câncer também no ano passado, que graças a Deus não precisou de tratamento, aí ele emendou nessa coisa do coração, aí meu pai tava internado e o meu irmão me apareceu com esse diagnóstico que me desestruturou completamente, que me fez ter total uma noção da finitude da vida numa pessoa jovem, né, que a gente não pra valorizar a cada instante de uma pessoa que tem 30, meu irmão tinha 36 anos, né, em janeiro, agora ele já tem 37. E aí você olha pra vida automaticamente de um jeito muito diferente. Então eu tava no meio disso com o meu marido, numa outra fase da vida, o oposto daquela em que ele tava realizando o sonho. Ele tava lidando com uma frustração muito grande no trabalho, ele tava num quadro depressivo, ele tava muito mal em casa. Então eu tava com meu irmão muito mal no hospital, com meu marido muito mal em casa, com meu pai se recuperando de um monte de coisa, e eu tendo que dar conta de todas essas energias, rodar muitos pratinhos, e ao mesmo tempo meio um bloqueio criativo de olhar pra internet como um lugar que tá vivendo, de performar, like, curtir muita opção, muita coisa, e aquilo às vezes me sufocava, e de ter que se reinventar fazendo isso, né, trabalhando com internet 15 anos depois, e caceta, a gente tem todos os dias. Imagino que não só com a internet, né, você pode estar sempre querendo, né, fazer melhor, se reinventar. Eu, pelo menos, capricorniana, sempre tô. Então eu tava muito sufocada,
focada, muitas demandas profissionais e todas essas demandas emocionais também. Ainda tava cometendo a loucura, a insanidade de estar sem terapia na época. Eu fui voltar agora, uns 2 meses atrás. E no meio desse último buraco, que foi um buraco muito difícil, apesar de para quem me via de fora, eu tava fingindo que tava tudo bem, porque realmente eu me sentia amparando todas essas frentes, todas essas pessoas que eu amo e que são importantes pra mim, mais uma filha de 3 anos. Enfim, aí esse projeto aqui nasce desta mega crise, somando as milhares de crises que a maternidade traz, que esse é um assunto que eu trato muito, todas essas crises no meu outro podcast, mas uma delas eu vim pra cá, criei este podcast aqui para poder curar, que é a necessidade, inclusive, de falar de outras coisas, de ocupar outros espaços na minha vida e na de vocês. Então, que bom que eu tô aqui fazendo isso agora. Isso aqui, tá aqui gravando isso pra vocês agora, é um movimento gigantesco. Vocês não têm ideia, é uma sensação meio de tô voltando pra casa, mesmo que uma casa diferente. E eu quero ouvir vocês muito também, porque a gente vai trocando e eu vou me curando pelo caminho. Então, me interessa muito ouvir como vocês operam daí quando o cerco aperta. Vocês saberiam me dizer? Já pararam para fazer essa análise? Vamos transformar os comentários aqui num grande fórum da gente se ajudar e se trocar e se dar novas oportunidades e bifurcações na vida. Como vocês lidam com o caos, com a dor, com as mudanças? Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque cada um lida de um jeito totalmente diferente do outro, né? Tem gente que recolhe, tem gente que grita, tem gente que dança, que escreve, que reza, tem gente que faz terapia. Eu sou essa pessoa. Tem gente que faz exercício, minha mãe é essa pessoa. Tem gente que faz faxina, que reorganiza a casa inteira. Sei lá, tem gente que pinta parede, que muda de casa, de cidade, de país. E tem vezes que a única coisa que dá pra fazer é respirar fundo e colocar a nossa meia preferida. Eu lembro muito de assistir minha avó faxinando a casa. Eu era criança, eu ficava sentada vendo o desenho e via minha avó faxinando a casa obsessivamente. E hoje eu fico voltando na cena e faz muito sentido que nos momentos mais difíceis, na época eu não entendi, eu falei, nossa, ela tá passando por isso, ela tá lá limpando a casa desse jeito, era o jeito dela de processar, tá claro, não é só sobre a limpeza, era ela colocando ordem no que tava dentro do controle dela, né, do lado de fora, organizando a casa, porque nitidamente do lado de dentro, que ela não controlava, tava completamente desorganizado. E eu sempre fui muito enlouquecida nessa minha avó, Alice, apaixonada mesmo por ela, uma relação de muito amor. E ela foi a minha primeira grande perda na vida. E aí eu acho que vale trazer um outro momento também muito delicado, que foi a minha despedida, né? Quando ela morreu. E assim, nem todo caos é uma oportunidade na hora que ele acontece. Às vezes, a gente precisa de tempo pra processar. Às vezes, o caos é só caos mesmo. Às vezes, é só dor, é só perda, é tristeza, é raiva. Na hora que ele acontece, tá tudo bem. A gente não precisa ver oportunidade em tudo. Eu acho que nem é possível que a gente veja oportunidade em tudo. A gente precisa, sim, muitas vezes tirar um tempo pra respirar. Não dá pra ser otimista o tempo inteiro, achar que vai transformar tudo em aprendizado na velocidade da luz. As coisas, elas levam tempo. Não se exige produtividade de um coração em luto. Mesmo que o luto seja por quem você era antes. Porque tem isso também, né? São tantas versões nossas que não existem mais. Tantos eventos que transformam mesmo a gente completamente. Ser mãe, casar, separar, perder alguém, uma traição, uma demissão, um sucesso, um fracasso. A gente vai se perdendo mesmo pelo caminho. A gente se vira do avesso, a gente fica de luto, a gente fica com saudade. Dessa crise que eu vivi no casamento que eu contei pra vocês, até o dia do festivalzinho, a primeira edição, que foi gigantesca, eu olhava aquilo assim, me passava um filme tão grande na cabeça, mas vocês não têm noção o percurso de achar que eu ia terminar o meu casamento e, na verdade, olha o tamanho deste outro movimento, mas foram muitas sessões de terapia, muitas lágrimas rolaram, levou um tempo danado, milhares de sessões de terapia, a gente bate a cabeça mesmo quando tá sendo redirecionado, e às vezes acaba levando muito mais tempo do que a gente gostaria, a sensação é de estar passando assim 100 anos e meu Deus, eu não vou sair daqui, pelo amor de Deus. Passa, nem sempre no tempo que a gente quer, mas passa. Às vezes mais rápido, às vezes mais demorado. Já vivi de um tudo. Às vezes,
vai curando devagarzinho. E aí tem quando você acha que passou, mas aí do nada você acha um pedacinho daquilo ali numa gaveta qualquer. Um bilhete perdido, uma foto no rolo de câmera, uma peça de roupa no seu armário que você usou no dia que tudo aconteceu. Ou você tá de boa no carro e se dá conta que o seu GPS vai te fazer passar na frente da casa daquela pessoa ou do prédio do emprego que você foi demitida. A gente vai curando. É um processo demorado. A gente vai trabalhando os gatilhos, descobrindo eles só pra descobrir gatilho. Hoje, por exemplo, eu tive um dia completamente caótico. Até aqui, uma manhã chata pra caramba. Uma tarde lotada de desafio. Inclusive, eu já tô me sentindo outra pessoa depois de sei lá quanto tempo que a gente tá falando. Quase meia hora que eu tô falando aqui com vocês. Fica muito claro que este movimento, isso aqui, é muito curativo pra mim. Porque me vendo agora, me lembrando da manhã que eu tive, eu já tô com uma energia completamente diferente do que quando eu comecei a gravar. Porque eu me obriguei a movimentar, porque minha vontade mesmo era ter ficado na cama com raiva de tudo que me aconteceu hoje, das coisas que não saíram como eu gostaria. Eu quase cancelei a gravação, com medo de estar cagada de cabeça, inclusive, e não render, sei lá, porque a gente tem que estar minimamente bem de cabeça. Com a cabeça no lugar pra sair falando desembestada aqui pra vocês, né? Ou não sei, ou talvez. Mas eu não deixei cancelar porque Cora já tava na casa de uma amiga, eu gravo isso aqui sozinha, né? Meu celular aqui colocado com este investimento que eu fiz nesse projeto, isso aqui é o meu investimento, ó. Já tinha mandado a Cora pra amiga, então esse silêncio, a paz reinando nesse lar. Primeira vez nesse espaço novo aqui, era importante eu estar concentrada. E aí, enfim, liguei a câmera e dei play, seja o que Deus quiser, porque é sempre assim mesmo que eu fiz qualquer coisa pra vocês. E tá sendo o que Deus quiser. Mas eu espero de coração o cachorro do vizinho. Será que vocês vão ouvir? Mas eu espero realmente que o dia de vocês tenha sido melhor que o meu, ou se ele tiver sido ruim como o meu, que você já esteja melhor depois dessa quase meia hora aí da gente falando, que você já tenha dado uma ventilada. E também se foi ruim como o meu, gente, tá tudo bem, né? Ter um dia ruim não te faz uma pessoa ruim, ele te faz humana. E é isso que somos. Estamos todos no risco de um dia ruim e um bom banho quente ao final do mesmo resolve 60% das tretas. É isso que eu sempre penso. No meio do dia caótico, quando tá tudo, tipo... Por exemplo, vou gravar logo, esse negócio tá dando tudo errado, mas vou gravar qualquer coisa, eu jogo fora, qualquer coisa eu desisto. Quando eu acabar, eu vou tomar o meu banho quente. Meio que o banho quente define o encerramento do dia falido. Tá perto da hora de dormir, aí a gente vai dormir, vai acordar, e aí a gente tem a chance pra começar tudo de novo do zero e ter a sorte de, quem sabe, amanhã ser um dia leve e feliz. Tem momentos na vida que a única coisa que dá pra fazer é respirar. E respirar também já tá, suficiente. Respirar já é um ato de resistência. Quem lembra de uma frase do meu primeiro livro, quem tá aqui desde o começo vai lembrar, que viralizou muito, um monte de gente tatuou na época e tal. E hoje ela tá aí, meme, o tempo inteiro na internet, que era vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Então, é isso. E pode chorar no caminho, desde que você siga andando. A gente não pode ter medo de recomeçar, minha galera. Até porque a gente pode gostar muito mais dessa nova história do que da antiga. A gente não faz ideia do que tá lá na frente. A gente passa tanto tempo tentando caber nas nossas expectativas e na dos outros, se apertando para dar espaço para os outros, que às vezes a gente só precisa deixar o negócio transbordar. Só porque você aguentou, tava ali aguentando, não quer dizer que você precisa continuar aguentando. Você não precisa. E esse podcast nasce disso. Então eu me coloco bem nesse lugar de uma mulher que por várias vezes não deu conta, que falhou, que errou, que tentou de novo, mas que faria tudo isso de novo e que vai seguir fazendo. Se tivesse que escolher para estar exatamente onde eu tô agora aqui falando com vocês, com os meus quase 40 anos, eu sinto real que tudo saiu exatamente do jeitinho que tinha que ser. É possível a gente tá grata e tá exausta ao mesmo tempo. No mesmo corpo. Uma coisa não anula a outra. Eu acho que a gente vai falar muito disso aqui também. Até porque a gente não é só uma coisa, né? Você é mãe, é profissional, é filha, é amiga, aí tem que ser sexual, aí tem que ser intelectual. É muita coisa. E a ideia aqui não é resolver tudo, tá? Pelo amor de Deus. A ideia é a gente falar sobre tudo. Porque às vezes só de falar, de nomear, de dividir, a gente já vai se sentindo menos sozinha nessa bagunça louca que se chama vida. Então a gente vai ter muitos assuntos pela frente, relacionamento que dão nó, carreiras que não fazem mais sentido, amizades
que mudaram ao longo da vida. Família, que complica, dinheiro, que não rende, sonhos também, que se transformam e mudam de cara. Gente, minha barriga tá roncando. Será que vocês ouviram minha barriga roncando? Vamos transbordar juntas semanalmente. Venha trazer suas falhas, suas dúvidas, suas mudanças de plano. Vem ser humana, imperfeita, contraditória, em construção, sem ficar pedindo desculpa. Meu Deus, como a gente se desculpa pelo caminho também. Tudo bem mudar de ideia, de sonho, de versão. Você não precisa ser a mesma. Você pode ser quem você quiser hoje. Então é pra gente ir se lembrando disso o tempo todo. Com toda a dificuldade que é ser adulta, como é complicado a gente manter relacionamentos, como é desafiador a gente encontrar propósito, como é exaustivo carregar tanta responsabilidade, mas que a gente também tenha um tempo pra celebrar nossas pequenas vitórias, nossas descobertas, nossos recomeços, as coragens cotidianas. Isso aqui é muito sobre coragens cotidianas pra gente se encorajar e celebrar as nossas coragens, se dar o direito do nosso banho quente ou, sei lá, de um brigadeiro de panela no final do dia, que eu vou fazer 40 anos e é o mesmo brigadeiro que eu fazia quando tinha 18 e tava na merda. Então, se você ficou até aqui, será que tem alguém até aqui, até agora, esse tempo todo? Cara, muito obrigada. Sério mesmo, esse é o primeiro de muitos encontros. Me conta aí nos comentários qual foi o último caos da sua vida e o que você fez com ele. Ou se você estiver no meio dele, tomara mesmo que você esteja saindo dessa conversa melhor. Vai passar. Inclusive, até coisa boa ela passa. E lembrem-se que sobreviver já é um ato criativo. Eu tô no Instagram, @JuliaFaria. Ai, meu Deus, tomara que vocês tenham chegado até aqui. Semana que vem eu tô de volta. Esse é o meu lugar de falha, que também pode ser o seu. Um beijo.